A CPI da Câmara dos Deputados, que investiga a exploração sexual de menores, vai apurar denúncias de pedofilia e abusos contra adolescentes que têm o sonho de começar uma carreira como jogador de futebol. Vamos a Brasília saber os detalhes com Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. A presidente da CPI vai convocar o dirigente da Federação Amazonense de Futebol para falar sobre denúncias de abusos sexuais nas categorias de base do futebol de Manaus. Mas a deputada pretende fazer uma apuração mais ampla, também em outros estados, porque esse tipo de crime, tendo como vítima jogadores das categorias infantis e juvenis, não acontece apenas no Amazonas, não. Essa denúncia não se restringe ao estado de Amazonas. Nós temos outras denúncias que dizem respeito à violência sexual nos times de base, nas escolinhas de futebol. Nós, inclusive, já aprovamos na CPI a vinda de um representante da CBF para que nós possamos fazer um pacto com a CBF, com os clubes, na perspectiva de elevar o nível de fiscalização e, ao mesmo tempo, dos clubes serem responsabilizados. E o secretário de Transportes do Amapá pediu mais agilidade à Agência Nacional de Transportes Terrestres na liberação da ponte que liga o estado do Amapá à Guiana Francesa. A ponte sobre o rio Oiapoque custou aos cofres públicos cerca de 80 milhões de reais. As obras foram concluídas há mais de 2 anos. A previsão era de que fosse liberada em 2013, o que não ocorreu. O chefe da assessoria internacional da ANTT explica que o motivo do atraso seria a falta de um acordo com a França. Esse acordo ainda não foi assinado. Tem alguns pontos que ainda estão sendo discutidos, coordenados pelo Itamaraty, pelo nosso Ministério de Relações Exteriores, e a gente acredita que muito em breve ele estará em condições de ser assinado. Quanto às instalações da alfândega e do posto de imigração, que segundo o secretário dos Transportes do Amapá, Bruno Mineiro, estão prontos para começar a funcionar? Acreditamos no secretário, mas vamos lá verificar se as instalações de infraestrutura necessárias para a alfândega, para a Anvisa, para todos os órgãos que atuam na fronteira, estão realmente prontos. Estando pronto, nós estamos também prontos para baixar a resolução autorizando aquele ponto fronteiriço como habilitado ao transporte internacional. Uma vez liberada, vão poder circular na ponte linhas regulares e até de fretamento. Essa ponte é esperada há muito tempo já, né, naquela região no estado do Amapá, a fronteira ali no município de Oiapoque. Então, assim, e também os municípios ao longo da BR-156, do trecho norte, vai se influenciar diretamente, né, na ação de carga, de turismo. Então, a vantagem econômica vai ser muito grande depois que a ponte for liberada. A ida dos técnicos da NTT ao Amapá está prevista para o dia 17 de fevereiro. E o norte do Amapá, a parte oriental de Tocantins e o sul também do Amapá foram as mesorregiões que mais elevaram sua participação na área plantada brasileira no período de 1994 a 2010. O norte do Amapá, por exemplo, multiplicou por 9 a sua participação no total da área plantada. Os dados estão em um estudo publicado pelo IPEA, que analisou o perfil e a desigualdade da expansão da área plantada nas mesorregiões brasileiras, entre 1994 e 2010. Bom, são esses os destaques de hoje aqui de Brasília. A todos uma ótima noite e até amanhã. Obrigado, Wellington, pelas suas informações e até amanhã. A Cooperativa dos Produtores de Leite na região de Altazes inaugurou a maior fábrica de laticínio no estado do Amazonas. No quadro Articulistas de hoje, o presidente do sistema OCB, Petrúcio Magalhães, conta como essa alternativa econômica tem melhorado a vida de muitas pessoas. Olá! A Coplan, Cooperativa dos Produtores de Leite na região de Altazes, inaugurou recentemente na comunidade Vila do Novo Céu, município de Altazes, a maior fábrica de laticínio do Amazonas, ocupando cerca de 10 mil metros quadrados de área construída, com tecnologia de última geração. O laticínio vai beneficiar cerca de 250 famílias na região, através da comercialização de 50 mil litros diários de leite, que vai ser transformado em um mix de produtos lácteos e abastecer o mercado local e de Manaus.
Os recursos foram adquiridos pela cooperativa junto ao Banco do Brasil, através do programa DRS, e superaram a casa dos 2 milhões de reais. Além do laticínio, a cooperativa está implantando e investindo no projeto Balde Cheio, que possibilitou o aumento em até 100% da produção de leite na região, e os cooperados pecuaristas estão promovendo pouco a pouco o melhoramento genético do rebanho. O exemplo desta cooperativa nos faz refletir que é imperiosa a sensibilização dos governantes e apoio dos agentes financeiros para que o Estado saia da dependência exclusiva da Zona Franca de Manaus e crie novas alternativas econômicas. O setor agro é, sem dúvida, o que mais emprega, gera o dobro de postos de trabalho do que o polo industrial de Manaus e garante uma vida melhor para os que estão no interior do estado. Esse empreendimento cooperativo em Altazes é um ótimo exemplo para quem tem dúvida de que é possível melhorar a vida das pessoas, distribuindo melhor a renda de forma mais digna para todos através da organização social. Basta conhecer a Coplan. Não é difícil fazer. A cooperativa em Altazes mostrou isso. Basta que tenhamos vontade política, coragem e compromisso com o Estado. É isso, gente. Lembrando sempre que gente que coopera cresce e é mais feliz. Oferecimento Jornal do Comércio. O jornal que mais entende de economia e negócios no Amazonas. Os corpos dos 3 homens encontrados em uma cova na terra indígena Tenharim, situada no sul do Amazonas, foram enterrados na manhã desta quinta-feira em 3 cidades do estado. Os sepultamentos foram marcados por protestos e pedidos de justiça. O trio estava desaparecido há quase 2 meses. Os corpos foram encontrados no dia 3 de fevereiro por um cão farejador. 5 indígenas da etnia Tenharim estão presos em Porto Velho, suspeitos dos assassinatos. O corpo do representante comercial Luciano Freire começou a ser velado na casa da irmã em Porto Velho, Rondônia, na tarde de quarta-feira. Depois o corpo seguiu para o município de Humaitá, aqui no interior do Amazonas, onde foi enterrado nesta quinta. Cerca de 100 pessoas acompanharam o sepultamento. Já em Apuí, o enterro do professor Steph Pinheiro de Souza reuniu aproximadamente 700 amigos e familiares no cemitério localizado no bairro São Sebastião. Revoltados, os presentes fizeram um protesto pedindo justiça pelas 3 mortes. Eles pediram ainda o fim do pedágio na BR-320, cobrado pelos indígenas. Aqui na capital Manaus, foi sepultado o funcionário da Eletrobras Amazonas Energia, Aldenei Salvador, no cemitério Parque Tarumã, na zona oeste da capital. Moradores do bairro Nova Vitória, na zona leste de Manaus, reclamam das condições de infraestrutura do local. Buracos e um vazamento de água têm trazido muita preocupação por lá. Confira. Há 2 semanas, moradores da rua Arlindo Júnior, do bairro Nova Vitória, na zona leste de Manaus, estão enfrentando um vazamento de água de uma encanação que quebrou na rua principal, que fica próxima do local. Na caixa d'água aí, toda vez que vem fazer manutenção, essa água fica assim, escorrendo. E nosso problema aqui mais, que a gente reivindica aqui mais, é sobre o problema de energia também, né? Já entregaram a urbanização do bairro todinha, que eles falaram, né? Que o colocar aí até hoje, já está com 2 anos que a gente está morando aqui, não colocaram energia aqui. Então, o mais prejudicado é nós, queimando as coisas, porque quando a energia aqui tudo é gato aqui, aí quando chove. E outros buracos também tomam conta da rua. Neste, por exemplo, como o serviço não foi concluído, o vazamento continua. A tubulação aí estourou. Estourou aqui, estourou ali, ó. Tudo tamparam, mas não vieram terminar o trabalho deles. Aí ficou por isso aqui. E falta asfaltar a rua. Faltar a rua porque quando chove é um aguaceiro medonho. De acordo com os moradores, a concessionária de água abriu este buraco para consertar a encanação. Porém, ainda continua aberto e tem trazido preocupações. É água 24 horas derramando, a comunidade toda precisa, falta para um e está aí o estrago de rua no meio da rua. Aí. Nós temos preocupações com criança, com todo mundo passando na rua dessa. Se tem uma criança no meio da rua cheia de buraco, cai e quebra o pé. Onde tem um hospital que chega lá, a fila já está grande, vai morrer lá, né? Porque a rua eles não consertam. E para tentar solucionar o problema, um abaixo-assinado foi feito em 2012, solicitando a atenção dos órgãos competentes, mas até o momento não obtiveram retorno. A concessionária de água Manaus Ambiental informou por meio de nota que uma vistoria técnica já foi programada no endereço citado na reportagem. Se for constatado vazamento ou necessidade de reaterro ou asfalto, o serviço será realizado no mesmo dia da vistoria.
A Eletrobras Amazonas Energia também vai enviar uma equipe no local para a apuração da situação, de acordo com nota enviada pela assessoria de imprensa. Veja em instantes, prédios históricos de Manaus devem passar por revitalizações este ano. Os detalhes já no próximo bloco. Até já!